Bem, pessoal, bem-vindo a mais uma aula. Vamos agora falar um pouco sobre radiciação. Quando nós estudamos radiciação, vale a pena aprendermos um pouco sobre os seus símbolos. Por exemplo, aqui eu tenho a raiz enésima de um número A é igual a B. O que significa isso? Os elementos da radiciação estão representados aqui por essa forma, de forma genérica aqui. Então vamos lá. Esse conjunto aqui nós chamamos de radical. Esse conjunto nós chamamos de radical. O radical é formado por três elementos básicos. O símbolo da raiz, que nós representamos por isso aqui. Isso aqui é o símbolo da raiz. Esse N aqui é o índice da raiz. E esse A nós chamamos de radicando. Esse aqui seria o radicando. E o B seria o resultado da raiz. Então, o radical é esse conjunto aqui. O radical ele possui o símbolo da raiz, possui o índice n e possui o radicando a. E o resultado b. Então, para início do assunto, vale a pena você entender o que é o radical, que é esse conjunto aqui. O número que está aqui nós chamamos de índice, o que está dentro de radicando, e o resultado da raiz é o b. Então, quais os tipos de raiz? Existem raízes de índice par e raízes de índice ímpar. A raiz de índice par mais conhecida é a raiz quadrada. Por exemplo, raiz quadrada de 4. Nós representamos por esse símbolo aqui. Na raiz quadrada, não é necessário você colocar o índice aqui, 2. Já qualquer índice maior do que 2, é necessário representar ele. Por exemplo, a raiz cúbica de 8. Está aqui o índice 3. Já na raiz quadrada, não é necessário você representar. Então, toda vez que vocês virem uma raiz que não aparecer o índice, sabemos que é a raiz quadrada. Então, nas raízes quadradas não aparece o índice. Nas raízes maiores que 2, ou seja, com um índice maior do que 2, necessariamente vai aparecer o índice. Seja lá 2, seja lá 3, 4, 5, seja lá o número qual for. Então, como nós lemos esses números aqui? Aqui raiz quadrada de 4, aqui raiz quadrada de 64, aqui a raiz cúbica de 8 e aqui a raiz quinta de 10. E assim sucessivamente, raiz sexta, raiz sétima, raiz oitava. Quando estamos estudando o conjunto dos números reais, é necessário observar que existem algumas peculiaridades quanto ao índice da raiz. Por exemplo, se a raiz for índice par, por exemplo, nós colocamos dois exemplos aqui de raízes quadradas que possuem um índice par. Sabemos que a raiz quadrada não é necessário apresentar o índice. Sabemos que quando não tem a raiz quadrada, então o que acontece? Dois exemplos aqui de raízes de índice par de radicando negativo, índice par radicando negativo. E aqui raízes de índice ímpar, dois exemplos de raízes de índice ímpar e radicando negativo. Dentro do conjunto dos números reais não está definida a raiz de índice par de radicando negativo. A raiz de índice par de radicando negativo não está definida. Aqui, por exemplo, eu poderia representar por 4. Se o índice é par, também essa raiz aqui não estaria definida dentro do conjunto dos números reais. Essa raiz ela só está definida no conjunto dos números imaginários, que é um conteúdo de ensino médio. Então, a solução desses dois casos aqui seria, no caso não existe solução, essa solução aqui não é possível. Então, essa solução aqui não está definida no conjunto dos reais. A resposta seria não está definida nos conjuntos, nos números reais, ou seja, no conjunto dos números reais. Já se o índice for ímpar, ela está definida. Por quê? Se aqui o índice é par, qual é a raiz quadrada de menos 4? Se eu disser que é 2, você pega o 2 e eleva ao quadrado. 2 ao quadrado não é menos 4. 2 ao quadrado é 4. Então,
2 não é a resposta. E se você disser que é menos 2 elevado ao quadrado não é menos 4. Menos 2 elevado ao quadrado é 4. Então, não existe número que é elevado. Dentro do conjunto dos reais, não existe número que é elevado ao quadrado de menos 4. Então, essa resposta aqui não está definida nos reais. Já se o índice for ímpar, as raízes existem. Porque raiz cúbica de menos 8, posso dizer que é menos 2, porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Raiz cúbica de menos 64 é menos 4. Por quê? Menos 4 elevado ao cubo, menos 4 elevado ao cubo é igual a menos 64. Vamos agora ver alguns exemplos de propriedades da radiciação. Coloquei aqui as principais propriedades da radiciação. Não importa a ordem que elas aparecerem, o que interessa é você possa compreender o processo de cada uma para que em um futuro cálculo você precise utilizar determinada propriedade e você saber o motivo. Então, nessa primeira propriedade aqui, ela fala que você tem a raiz enésima de A, de um número A qualquer, elevado ao expoente N. Isso daqui é bem parecido com aquela propriedade que você pode fazer o processo de simplificação. Tipo, a raiz enésima de A elevado a N, como o índice é igual ao expoente, você simplifica pelo mesmo número, fica 1 em 1 e a resposta disso aqui é A. É a mesma coisa disso aqui. Ou seja, se você tem a raiz enésima de um número, e você pega essa raiz, e você extrai essa raiz e eleva ao mesmo expoente, ao expoente igual ao índice, o resultado vai gerar o próprio A. Então, o resultado disso aqui seria A. Por exemplo, você tem a raiz quadrada de 4. Você pega a raiz quadrada de 4 e eleva a 2. Raiz quadrada, expoente 2. Então, a raiz quadrada de 4, sabemos que a raiz quadrada de 4 é 2. Então, 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então, de maneira resumida, sabemos que a raiz enésima de um número qualquer elevado ao expoente n é o próprio radicando. Então, essa é a resposta. Essa propriedade aqui, para você entender que a raiz enésima de um número a elevado ao expoente n é igual ao próprio a. Essa segunda propriedade é a propriedade da multiplicação de radicais de mesmo índice. Veja que aqui os índices são iguais, n, multiplicação de radicais de mesmos índices. Então, o que acontece? Você repete o símbolo da raiz, repete o índice também e multiplica dentro de uma raiz só, a vezes b. Então, pode ser escrito produto de uma raiz, pode ser escrito dessa forma. A divisão, a mesma coisa. Se eu tenho uma divisão de radicais de mesmo índice, você pode escrever essa divisão em apenas um radical. Repete o índice e conserva o radicando. Veja que nós repetimos o índice aqui, colocamos apenas um símbolo da raiz e repetimos o radicando aqui dentro. É interessante notar que na adição e subtração não existe propriedades que sejam verdadeiras para a adição e subtração de radicais de mesmo índice. Não existe propriedade. A propriedade é apenas válida para multiplicação e para divisão. Essa outra propriedade aqui é a propriedade da raiz, a raiz enésima de um número qualquer. Então, é a propriedade da raiz da raiz. Então, para você calcular a raiz da raiz de uma outra raiz, você repete o símbolo da raiz e multiplica-se os índices, n vezes m. Então, você multiplica-se os índices, n vezes m, e repete o radicando. É simples. Escreve uma raiz, multiplica-se os índices e repete o radicando. Essa outra aqui, propriedade que coloquei aqui, é a propriedade da simplificação. Você pode escrever um radical igual a esse daqui, utilizando a simplificação, ou seja, ou você multiplica esse índice e o expoente daqui por um número, ou você divide ele. Por exemplo,
Multipliquei aqui o n por p e o m também por p. Então eu vou ter aqui uma raiz, com um índice diferente, mas uma raiz que possui o mesmo resultado. Por exemplo, aqui, ó, a raiz oitava de 2 elevado a sexta. Como eu posso escrever um radical semelhante a esse daqui, com um índice diferente? Simples, você vai encontrar um divisor de 8 de 6. No caso, um divisor de 8 de 6 seria o 2. 8 dividido por 2 é igual a 4. E 6 dividido por 2 é igual a 3. Então, esses radicais aqui são semelhantes. O resultado da raiz oitava de 2 elevado a 6 é igual à raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Então, são resultados semelhantes. Então, essa propriedade aqui ela serve tanto para multiplicação como para divisão. Você poderia, por exemplo, pegar essa raiz aqui e escolher um número para multiplicar tanto o índice como o expoente e encontrar uma raiz equivalente, ou seja, um radical equivalente. Se eu multiplicar isso aqui por 3, eu tenho 12, então ficaria raiz 12ª de... Se eu multipliquei 4 por 3 deu 12, eu tenho que pegar o 3 e multiplicar por 3, que dá 9. Então, eu tenho aqui também uma raiz. Essa raiz aqui, ela é equivalente, proporcional a essa outra. Então, essa propriedade aqui é uma propriedade da simplificação. Você escreve um radical semelhante ao outro, apenas utilizando o processo de mudança de índice, multiplicando o índice por um mesmo número e o expoente também pelo mesmo número, o expoente do radicando. Então, essas são as principais propriedades da radiciação. Elas são importantes para o processo de resolução dos cálculos.